Boa noite. Eu vou pregar hoje um chamado à purificação. Chamado à purificação. Jeremias 4, versículo 14. Deixa eu pôr meu óculos aqui, porque eu leio bem sem ele. Mas ele ajuda a descansar um pouco a vista também. Ok? Jeremias 4,14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Vamos orar? Ó bendito pastor, autor da palavra, tua é a verdade, tu és o Senhor, tua palavra é a própria verdade. Eu tenho que pregar somente a tua palavra. Então dá-me graça de pregar para os que estão aqui, para os que poderão ouvir pela internet, e o nome de Deus glorificado, assim, em todo lugar onde a tua palavra for. Para a salvação das almas, para o temor ao Senhor no coração dos crentes, para a edificação da tua igreja. Em nome de Cristo. Amém. Pode sentar. Essa minha neta é um caso sério, né? Muito bem. Chamado à purificação. Deixa eu dar aqui para os irmãos, que eu chamo pano de fundo. Você tem que ver o que está envolvendo o texto. Se você pregar sem estar ciente do que está acontecendo em todo o contexto, tanto para frente quanto para trás, e até quanto a Bíblia inteira, sabe o que acontece? Você poderá estar pregando mentiras. Tá? É como diz o ditado, texto sem contexto vira pretexto. Né? O que estava ocorrendo naqueles dias, irmãos? Os irmãos já conhecem um pouco, porque eu tenho pregado muito nesses textos, e os irmãos sabem que naquele período começou, irmãos, vamos lembrar, começou em Isaías, capítulo 1, no tempo do reino de Uzias, quando a nação foi prosperando financeiramente, e a riqueza tende a afastar o povo de Deus. É muito perigosa a riqueza se não for vista por homens piedosos. Foi naquele tempo que Deus começou a advertir. Foi 100 anos e chegou no tempo foi o tempo culminante, foi o tempo lá do top mesmo, da maldade, no tempo de Jeremias. E Ezequiel também. Ezequiel, você vê de uma forma diferente aquele livro, tá? Ele é visto espiritualmente. O que Jeremias não via, Ezequiel via. Porque Deus fazia ver o que estava acontecendo em lugar onde ninguém mais via. Tá? As visões do templo e a idolatria dentro do templo em Jerusalém. Coisa mais horrível. Mas nos dias de Jeremias, ele pregou mesmo como se ele estivesse na rua, lá na praça, no meio da multidão, chamando a atenção do povo. E o povo rebelde, irmãos. O período estava terrível. Havia tanto pecado, tanta maldade cometida. Tá? Havia escândalo no nome de Deus. E o povo ouvia aqui, saía aqui. Não é o que está acontecendo hoje? Mesma coisa. Tá? O povo ouve aqui, nem sei se sai aqui, o ouvido está entupido. Completamente. Foi nesse período que Jeremias dirigiu suas mensagens incríveis para esse povo. Sabe o que resultou no final? Babilônia veio, destruiu Jerusalém, pôs fogo na cidade, matou milhares de homens, mulheres e crianças. Entupiu Jerusalém de cadáveres e levou boa parte, umas 3.000 pessoas para a Babilônia. Inclusive, houve 3 períodos nisso, irmão. Foi a primeira a deportação, que foi Daniel, lembro, 3 amigos, foi na primeira deportação. Depois houve a segunda e a terceira foi fatal, aí não teve mais jeito. E
Diz a história que Jeremias foi morto apedrejado pelo povo. É isso que o mundo dá, o troco que dá para os servos de Deus. E agora, irmãos, eu devo mostrar aqui que o começo do livro de Isaías é impactante. Todo livro é, mas este começo é Deus chegando com veemência. Olha o que ele diz. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salvo. Ok? Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Pergunta, né? E eu devo pregar nisso hoje. Eu podia pregar em todo o texto, porque o texto está tratando dessas coisas. Mas eu vou ficar concentrado só nesse versículo. E pedindo aos irmãos para olhar aqui. Porque nós temos o que precisamos pregar hoje. Eu tenho estudado, tenho lido 2 livros de John MacArthur. Ele faleceu, acho que o ano passado foi. Deixou para a gente riquezas maravilhosas escritas. Um homem de Deus. Mas faz tempo que John MacArthur, ele entendeu que a mensagem que ele tinha que pregar nesses dias, lá nos Estados Unidos, e para onde ele era chamado, era a mensagem de arrependimento. Ele começou a pregar e pregou mesmo, arrependei-vos. Foi essa mensagem de Isaías, foi essa mensagem de Jeremias, foi essa mensagem de Cristo, dos apóstolos. E nesta aqui, irmãos, é uma mensagem muito clara, muito inteligível. Os irmãos estão percebendo? Porque dá para você entender. Observe, lava, a gente sabe o que é lavar. Nós sabemos, pelo menos fisicamente, o que é coração, hospedagem, maus pensamentos, sabemos tudo disso. Não é verdade? Mas agora, irmãos, eu quero trazer para vocês o que Deus tem para nós aqui, à luz das Escrituras. Primeira lição, eu tenho aqui 3 lições. Os 2 primeiros pontos eu vou tratar do versículo. E no último aqui, na aplicação, eu vou sair do texto para dar a aplicação para os irmãos, tá bom? A primeira lição é descobrindo a fonte da corrupção. Observe o texto. Lava o teu coração. Isso aqui é deveras importante, irmãos. A Bíblia é um livro que ela é um livro unido, irmãos. A Bíblia não joga ela mesma contra ela. A Bíblia fala por si mesma. Os irmãos lembram que na lei, Deus sempre foi exigente com os sacerdotes, que ao entrar, eles se lavassem. Era a exigência, irmãos, que eles não podiam falhar nem um dedinho. Eles tinham que se lavar completamente. É claro que ali Deus estava dando uma ilustração física do que é espiritual. Hoje brincam com isso, irmãos. Muitos pensam que entrar no batismo, a pessoa está livre. Essa semana, eu conversando com um rapaz que tem uma filha que teve com uma moça lá, e assim eu chamei a atenção dele. Eu sou filho de uma igreja, fui batizado. Mas para que batismo? Como é que lava o pecado? Não tem jeito. Batismo é apenas uma ilustração clara do que é ser sepultado. Você não vai sepultar alguém no pó para batizar. Eu não vou abrir um buraco assim de eu colocar terra e sepultar. Então a água é muito própria para isso, né? Porque significa morte e sepultamento. Mas não vai, é apenas simbolismo, irmãos. Tem nada a ver. Então, naquele tempo, no tempo dos apóstolos, no tempo de Cristo, quando a pessoa se convertia, ela era imediatamente batizada. Não ficava esperando o tempo, nem em Jerusalém, a igreja esperava um tempo para a pessoa se preparar, não, crer e ser batizado. Se uma pessoa se converter hoje, por exemplo, se convertesse alguém aqui hoje,
eu daria o batismo logo para ele. Porque era assim, os apóstolos faziam isso. Depois a igreja vai saber se a pessoa quer realmente ser membro da igreja, e a igreja vai ensinar os princípios de uma igreja local. Hoje é necessário isso. Mas aqui, irmãos, vamos continuar para a gente não sair do assunto, né? Senão a gente desvia os nossos pensamentos. Os irmãos lembram também que uma coisa era séria, e Deus deu várias ilustrações no Pentateuco todo, sobre lavar. Mas uma boa ilustração, e essa é mais veraz ainda, mais inteligível ainda, é a respeito de Davi. Quando ele pecou com Batseba, matou Urias, e quando Natã chegou na casa dele, lá no palácio, e falou do pecado dele, o resultado foi o quê? Olha, irmãos, o que a graça faz. É horrível aos olhos de Deus qualquer pecado. Deus tem ódio do pecado. Ódio. Qualquer pecado. Então hoje brincam com o pecado. Hoje estão brincando, jovens, homens, mulheres. Tem jovens nas igrejas com fornicação. Casam depois de experimentar sexo. Deus odeia. Então, queridos irmãos, o que estão levando em brincadeira hoje é porque desconhecem o Deus da Bíblia. Porque se o povo de hoje, se a geração soubesse quem é Deus da Bíblia, iriam tremer da cabeça aos pés. Mas lembra de Davi? Foi a graça, irmãos, a graça que pegou aquele caso e fez aparecer, surgiu o Salmo 51. Aquele salmo é maravilhoso, porque depois que Davi ouviu do pecado dele, ele entrou na presença de Deus. Eu acho que ele estava clamando de choro. Foi ali que ele teve uma confissão incrível, uma das mais impressionantes confissões saindo da boca de um homem piedoso, como Davi, um homem de Deus. Mas uma coisa que ele fala ali, ele diz: lava-me e eu serei mais alvo do que a neve. Observe a força dessa petição, porque ele não pediu, lava-me somente. Ele falou, eu quero ser mais alvo. Então, quando você firme as mulheres aqui lavar a roupa, você não quer ver mal lavado. Agora, lá em casa, eu pus ontem as roupas para lavar, né? E eu acho que a máquina fez bem o trabalho. Talvez não tirou tudo, né, da sujeira. Mas nota que ele fala, e eu serei, olha o desejo de Davi, lava-me, e eu serei mais alvo do que a neve. Os irmãos percebem a importância disso, de um Deus puro, exigindo pureza. Outro detalhe, os irmãos vão voltar para Isaías capítulo 1, não precisa abrir lá, quando Deus fala com aquele povo ignorante. O povo estava indo para Jerusalém, o povo levava os animais, o povo cantava, mas tudo feito hipocritamente. Não era de coração, não era um culto a Deus, era um culto egoísta, um culto carregado de sujeira do pecado. Quando Deus fala da cabeça aos pés, eu só vejo imundície. Aí Deus fala, lava-te, purificai-vos. Agora os irmãos já entendem, né? Mas eu levo os irmãos, transporto vocês para o Novo Testamento. Você lembra quando... é assim, toda religião, se não for aplicada à verdade bíblica, com pastores tementes a Deus, ela tende a ruir e apostatar e desviar da verdade. Foi assim com Israel. Quando Jesus chegou, quando Jesus veio, nasceu entre os judeus lá, ele encontrou um povo que não mais tinha idolatria, mas era pervertido na religião. Os fariseus davam muita ênfase à lavagem de corpo, à lavagem de mãos, à purificação externa, dava ênfase, achando que era aquilo que era essencial. Toda religião falsa é assim. Pode procurar. Quando ela se transforma numa seita, é porque tem coisa ali que ultrapassou o limite.
E o perigo a heresia, é da heresia que abre o buraco para cair na seita. Tá? Mas o que Jesus falou? Vocês lavam o copo, vocês lavam por fora, mas não lavam por dentro. Vocês lavam o corpo, a mão, tudo, mas o coração de vocês está sujo. Sujo. Eu poderia falar aqui, gastar muito tempo falando outros versículos, mas nosso tempo não dá. Então eu continuo aqui no texto. Então eu peço a atenção dos irmãos, essa atenção generosa para o texto, né? Porque nós vamos ver aqui o que Deus fala. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. O notável aqui é que ele está dirigindo ao povo. Jesus faz isso várias vezes, irmãos. Ele fez isso. Quando ele falou para Jerusalém, ele ergueu os olhos, olhou com tristeza, como se você, querido irmão, olhasse aqui do alto para Ribeirão Preto e dissesse o que Jesus falou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu? É a linguagem do Senhor. Quando ele está falando de uma cidade, ele está colocando o povão ali. Obviamente, tem os eleitos lá dentro. Né? Se você olhar para Ribeirão Preto, tem os genuínos crentes aqui? Tem. Mas o nosso Senhor, aqui ele está ocupado com Jerusalém. Ele havia feito uma aliança com Jerusalém, com o povo judeu, lembra? E aquele povo quebrou a aliança. Aquele povo não foi fiel a ele. Foi como uma esposa que traiu o marido. Ele fala isso em Oséias, queridos irmãos. E ele então vai naquele amor, aquele amor penetrativo, que ele vai, ele conversa, ele manda os seus profetas, fala. E ele fala numa compaixão incrível. Isso aqui é para mostrar, irmãos, o quanto o coração de Deus é grandioso, é impressionante o coração de Deus. E nós temos que aproveitar disso para orar por Ribeirão Preto. Então vamos lá, irmãos. Aí ele diz, lava o teu coração da malícia. A lição, a segunda lição que é despertada aqui para nós, é que ele vai diretamente à fonte. Qual é o problema? O coração. Onde está o problema do homem? É porque ele bebe? Não. É porque ele rouba? Não. É porque ele mente? Não. É o coração. E aí, irmãos, é que pega a gente de surpresa. Por quê? Porque muitos pensam que se não cometer determinados pecados, a vida está boa com Deus. Mas nota, a Bíblia vai na fonte do problema. O coração. Eu já citei isso para os irmãos, devem saber de cor, Abacuque capítulo 2, versículo 4. Onde está o problema do homem? Deus rasga o coração. Vamos usar outra linguagem aqui. Ele pega, como pega o coador de café, né? E puxa de dentro para fora, assim, para sair o café e lavar o coador. Deus rasga o coração para mostrar onde está o problema. Tá vendo? Você pode ser o homem mais religioso que houver. Não fuma, não bebe, não mata, não xinga, é calmo. E ser um ímpio? Trabalhador, cuidador da família, e ser um ímpio? Todo mundo olha por fora. É assim que nós olhamos. Eu posso imaginar, até Samuel quase errou nisso, quando ele chegou na casa de Jessé para procurar o rei. Era um dos filhos de Jessé. Ele olhou aqueles jovens bonitões, né? Eram todos moços de guerra, força, vigor. Deus falou, não olha para esse. Eu não olho. Está vendo? Eu olho o coração. É impressionante, né? Aqui está, queridos irmãos. Olha o que ele diz. Lava o quê? Ele não está falando lava as mãos. Não. Lava os pés. Não. Lava o corpo, a cabeça. Não.
lava o teu coração. E agora nós vamos ver, irmãos, como por fora o homem tenta pintar o viver de tal maneira que ele não seja descoberto. Os homens agem igual alguns peixes, né? Eu já vi, eu gosto de ver sempre comentários sobre a criação, né? Sobre os animais. Tem alguns peixes que eles se disfarçam, eles ficam lá escondidos para que outros peixes não venham pegá-los. E tem alguns deles que são perigosíssimos. Tem um que fica no lugar raso, escondido, quase afundado na areia, mas ele tem um espinho que, se você pisar nele, sai um veneno e penetra no seu corpo. Você passa 24 horas em grito de dor. Eu cheguei a ver 2 homens segurando um de tanta dor, se a pessoa não aguentar mesmo, chega a morrer. Mas notem, queridos irmãos, o que é malícia? Lava o teu coração da malícia. O que é isso? Eu acho que o Espírito Santo colocou a palavra certa. Eu ainda quero pegar e descobrir qual o sentido exato. Mas a palavra malícia, ela traz para nós aquele entendimento do que é que acontece dentro de alguma coisa. Por exemplo, um estrategista de guerra, ele sabe como usar de malícia para pegar os seus inimigos, né? Mas aqui nós não estamos tentando fazer isso. Até em qualquer lugar, se você for esperto, você usa de malícia, né? No futebol é assim. Uma vez um homem crente disse, não joga futebol, porque você está enganando a pessoa, diz que vai para cá, vai para lá, e engana o cara, vai para lá, você vai para cá. Mas é estratégia de guerra, é brincadeira, né? Se você não usar de sabedoria, você vai perder a bola. Mas notem, queridos irmãos, essa estratégia exige o quê? Malícia. Só que nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de um coração mau, perverso. Lembra que Jesus falou para os judeus? É o coração do homem de onde procede toda maldade, adultério, fornicação, mentira, perversidade e outras coisas abomináveis. Vem da onde? Do coração do homem. Então Jesus foi à fonte. Lava o teu coração da malícia. Agora eu quero explicar para os irmãos como procede essa malícia. Veja, ela descreve exatamente o curso tomado pelo engano do coração. Então, quando eu me converti, que eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender quem é Davi. Agora que você é crente, agora você entende quem era você. Davi foi um homem de Deus, tornou-se rei, submeteu-se a Deus, Deus usou grandemente, foi um homem segundo o coração de Deus, mas aquela confissão do Salmo 51 mostrou que ele era tão ignorante ainda de uma teologia correta da depravação total. E essa teologia é vista ali dos lábios dele no Salmo 51. E agora, irmãos, vamos ver? Observe, eu creio, eu sinto muita tristeza de não poder elucidar melhor isso. Mas veja, a malícia indica a maneira acobertada da maldade no coração, como ela é feita lá dentro, como ela é preparada, como há mãos do pecado lá dentro, formulando, preparando seus objetivos lá dentro. Eu posso ilustrar a malícia de Amnon, filho de Davi, na tentativa dele ter uma relação sexual com a meia-irmã dele, Tamar. O que houve ali? Houve chamado malícia. Eu quero fazer, mas de tal maneira que ninguém perceba. Então ele preparou a estratégia dele, até que chamou a inocente irmã dele para o quarto. Está vendo? E fez o que ele queria. Malícia.
Os irmãos percebem? Eu cito também Judas, porque ele era incrivelmente malicioso. Por fora era o apóstolo Judas, mas por dentro um ladrão. Os irmãos estão vendo a coisa como é? Olha a estratégia, a malícia do coração do homem. Lembra que quando quando uma mulher, jogou aquele perfume nos pés de Jesus, ele reclamou. Poderia ter vendido esse perfume que é caro e dado o dinheiro para os pobres. Mas a própria Bíblia diz que ele é ladrão. Ele queria pegar, ele era o tesoureiro do grupo. Ele queria ficar com o dinheiro. E foi por causa disso foi esse pecado do amor ao dinheiro que levou Judas ao inferno. E agora, irmãos, está vendo o que a malícia faz? Você não percebe. Você está dentro de uma igreja, pode dar uma de crente. Os falsos mestres fazem isso. Eles trabalham de tal maneira que eles encobertam a malícia que eles têm no coração. O desejo de pegar o dinheiro de fulano de tal, daquela pobre mulher, daquele pobre homem, daquele casal que foi enganado. Eles vão com malícia, com suborno, até conseguir. Todo falso mestre tem esse objetivo. Lembra daquele Ananias? Está no capítulo 28 de Jeremias. Era um falso mestre. O povo tinha sido levado para o cativeiro. Jeremias falou o quê? Por ordem de Deus, 70 anos. Ele falou, não, 2 anos apenas, e o povo vai voltar. Ele falou o quê? Coisa que a multidão ali em Jerusalém acreditava que seria melhor. Sempre eles facilitam o caminho. Por quê? Porque eles querem, me dá dinheiro, me dá isso. Eu vou pregar sempre. É assim a malícia do coração. Eu posso citar também aquele homem rico que chegou para Jesus e perguntou: que devo fazer para herdar a vida eterna? É impressionante no texto que a gente observa bem que Jesus não viu ali um eleito. Ele não lidou com ele na base de que encontrou um homem quebrantado. Ele lidou apenas com a pergunta dele para dar a resposta correta. Você não quer herdar a vida eterna? Então é isso, é isso. Mas por trás dele, a gente percebe logo que estava um desejo de mostrar que ele era religioso, que ele tinha dinheiro, que se o mestre quisesse, ele pegava da bolsa dele, do bolso dele, e daria para o grupo. Mas quando Jesus mostrou para ele que ele era, ele deu as costas para o Senhor e foi embora. Você não queria herdar a vida eterna? Então o caminho é esse. Aí exigiria dele um sacrifício de pedir a Deus, tem misericórdia de mim, o que ele não quis. Vamos então continuar aqui. A malícia promove que as maldades sejam cometidas por debaixo do pano. Os irmãos percebem agora? Como a Bíblia é clara, irmãos, sobre isso. Jesus fala que adultério não é apenas deitar com alguém ilicitamente, é no coração fazer. Você pode estar matando uma pessoa no coração. É feito por debaixo do pano. Você planeja a coisa, deseja que aquela pessoa morra. Você no coração, um homem pode desejar e coabitar com a mulher, imaginando na cama com ela. Isso é malícia. Os irmãos percebem. E o Senhor foi direto para aquele povo, foi direto ao centro do problema. Lava-te, ó Jerusalém, o teu coração da malícia. Os irmãos percebem que o Senhor passou por cima de todos os ritos que tinha lá em Jerusalém, passou por cima, para ir para o espiritual, para ir para o homem verdadeiro, o coração dele. Aí não tem água não, aí é o sangue remidor. Vamos lá. A malícia também opera
para que as maldades praticadas não sejam vistas em sua monstruosidade. Então era feito encobertamente. É assim que fazia aqueles homens. A Bíblia fala de homens que iam atrás de mulheres alheias. Está aqui no Brasil. Homens vão atrás de mulheres dos outros, seus próprios amigos. A linguagem é que eles rincham igual cavalo atrás das mulheres alheias. E mulheres também vão atrás de homens casados. Os rapazes vão famintos para manchar as meninas. Está vendo como a Bíblia está mostrando? A enormidade da maldade feita no coração, planejando. Os irmãos lembram daquela perversa rainha Jezabel? Como ela tramou de tal maneira a morte daquele homem, Nabote, de tal maneira que ninguém percebesse que foi uma monstruosidade dela. Ela encobriu dizendo que ele havia mentido contra Deus, blasfemado, quando não, só para tomar a vinha. E fez aquele roubo e morte ao mesmo tempo. Que tristeza, irmãos. Vamos lá. A malícia opera de tal maneira que as aparências enganam as pessoas ao derredor. Olha a malícia dos fariseus, quando eles iam para as beiradas das esquinas e começavam a orar, e todo mundo vendo, orando, e todo mundo dando galardão para eles. É malícia. Eram homens perigosos. Jesus foi direto. Vocês entram na casa das viúvas. Falou com eles, usando desculpas. Vocês saem para o mundo desonrando o nome de Deus. Ele não quer mais isso. Mas o incrédulo, irmãos, olha o que o Senhor fala. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Está vendo? Os irmãos sabem. O homem no pecado, o homem não salvo, ele hospeda. Ele diz para o seu pecado: aqui é tua casa, pode ficar. O quê? Todo tipo de malícia, todo mau pensamento. Vendo? Toda disposição de mentir, de fornicar na mente, de ser idólatra, de amar a idolatria, de amar o mundo, de amar os prazeres da carne, de amar o dinheiro. Está vendo, irmãos? E aí a reação é imediata, nem sempre é imediata, mas eu vou dizer que a reação logo será contra Deus. Eu já tive a experiência, irmãos, de pastorear a igreja assim. No começo, quando as pessoas começam a perceber que a Bíblia está apontando o pecado dela no íntimo, elas começam a criar meios dentro da igreja de disfarçar, de dizer que está tudo bem, falar sua mensagem é bonita, foi maravilhosa, mas até que a mensagem começa a rasgar o coração. Aí começa a tentar ficar com raiva e tentar fugir. Até quando hospedas? Veja, não há quem possa retirar do pensamento as maldades do seu coração. Não tem. Não tem. O pecado é dominador. Ele entra na sua casa. De hóspede, ele se torna dono. Foi isso que acontecia em Jerusalém. E é isso que está acontecendo em nossos dias. Um pecado chama outro pecado. Um pecado pequeno chama outro pecado maior. Eu vejo com as hienas, quando elas encontram uma presa,
elas logo saem, chamam as outras hienas. Venham! Os irmãos percebem o perigo que há. Até quando hospedas? E agora, irmãos, Deus está vendo. Ele não está dizendo você é bondoso, você é religioso, você sabe da Bíblia, você sabe de doutrinas. Ele diz, por quê? Até quando vais hospedar os teus maus pensamentos? Os irmãos percebem? Deus está fazendo isso para empurrar os homens à conversão. Não tem resposta. Quando diz, o que eu vou fazer? Ai de mim, eu vou perecer. Quando Isaías viu o seu pecado, viu, minha boca é suja, eu só falo palavrões. Ai de mim. Os irmãos percebem que Deus está mostrando que você não pode fazer nada. Não tem resposta. Então corra para Ele. É isso que Deus quer. Vamos lá. Há um prazer em hospedar os seus pecados. O prazer é grande. Eles são seus amigos. Eles divertem sua vida. Esses pecados todos dizem para você que você é uma pessoa maravilhosa, que você tem direitos, que Deus vai lhe abençoar. Você é religioso, você faz o bem para os outros. O pecado está sempre jogando confete, jogando uma flor aqui, outra ali, para dizer, olha, você é maravilhoso. Pode ir na igreja, pode ir lá, pede uma bênção, pede outra bênção. Aprenda a orar, aprenda isso. Até quando você vai guardar, hospedar os seus maus pensamentos? Está vendo como Deus vê tudo? Ainda a palavra não me chegou à boca e Deus já conhece. Então, queridos, esses amigos íntimos são aqueles que abençoam o autoconceito que eu tenho ao meu respeito. Quando Davi olhou para Batseba, imediatamente o pecado disse, ela é sua. Quando ela pertencia ao marido dela. Mas sabe de uma coisa? Eles são os alvos da fúria de Deus, de um santo Deus. O pecado é um alvo do horror de Deus. Queridos, tem um inferno por quê? Por causa do pecado. Inflama a ira de Deus. Tem um lago de fogo por quê? Porque Deus odeia o pecado. A nova era agora tem propagado dentro das igrejas que Deus mudou. Não é o mesmo Deus. Eles indicam que o pobre pecador, você não está debaixo de bênção coisa nenhuma. Você está debaixo da ira de Deus. Se converta logo a Cristo, antes que seja tarde demais. O pecado é senhor, e se for mais pecados, eles são senhores em sua vida. E você trata o seu bem-amado, esconde, e não quer que ninguém, nem pastor nenhum, nem pregador, fica reprimindo seus amigos. Eu não tenho poder contra eles para retirá-los da casa, da minha vida. Eles vão dominar. O que é que tem que fazer? Aqui está a resposta. Eu vou para o último ponto. Primeiro, o arrependimento indica que eu reconheço minha triste condição. E aqui eu posso trazer de volta a confissão mais linda que eu vejo na Bíblia, aquela confissão de Davi, no Salmo 51. Acho que 14 versículos tem. Que confissão, que petição. Olha como nós precisamos de ver pecadores hoje. Homens e mulheres entrando aqui. O que eu faço para ser salvo? Não tem mais hoje, queridos irmãos. Oh Deus, venha. Venha trazer pecadores ao arrependimento. Para escapar da tua ira. O arrependimento indica que eu reconheço minha culpa diante de Deus. Hoje não há mais isso. Hoje nós estamos tão interessados em ter gente dentro da igreja
que esquecemos outras coisas. O interesse é forte de pecadores arrependidos. Nós não temos isso. O arrependimento indica que não tem recurso em mim mesmo para lavar meu coração. Pode chegar na igreja, qualquer igreja. Tem igreja até que lava o pé. Tem igreja que dá ênfase ao batismo. Que o principal ali é o batismo. Tem igreja que dão atividades para todos ali fazer alguma coisa. Logo dá, o pastor lá vai dar uma atividade para você se sentir bem. Não é para sentir bem, é para sentir mal diante do evangelho. Porque você não tem resposta em você mesmo. O arrependimento leva o homem à confissão dos seus pecados perante o Salvador e Senhor. O que é que a Bíblia responde? Duas coisas. Arrependei-vos. Volte para Deus. Caia perante Ele. Não tem outro jeito. Ah, mas eu vou começar. Não, caia perante o Salvador. Você não poderá ser crente sem o Espírito de Deus. Você não poderá ser crente sem um novo coração. Isso é Deus quem faz. Ele dá um novo coração que teme a Ele. É impressionante a obra do Espírito de Deus. É chamado na Bíblia tão grande salvação. Você não pode. Seu coração é mau, é perverso. Arrependei-vos. E também diz, convertei-vos. Se você ficar parado, olhando a sua vida, você está com dó de você mesmo. Então não tenha dó. Tem homens que parecem converter e vão ao suicídio. Porque suicídio é a prova final de que o homem odeia Jesus. Prefere se matar do que cair aos pés dele. E por fim, Deus prometeu transformar o coração. Ele fez com Saulo. Ele fez com minha pobre alma. Ele fez com todos os eleitos, todos os salvos. E Ele pode fazer isso hoje. É a glória dele fazer. Dele é a salvação. Não é do homem. Pronto. Ele mandou o Filho para isso. O Cordeiro veio do céu. Não veio dos homens. Não veio dos batistas e presbiterianos. Veio de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Tira o pecado. Que maravilha. Você, meu amigo, que me ouve, você não quer se converter a Cristo agora? Deus está falando ao seu coração. Arrependa e confessa a Ele seus pecados. E você, meu irmão em Cristo, viva humilde, na santa dependência da graça de Deus, sempre aos pés do Senhor, sempre reconhecendo que você é fraco, que você está prestes a cair, se você se ensoberbecer perante Deus. Uma pequena soberba é o suficiente para lhe dar um nó e derrubar você por terra. Então, cuide aquele que está em pé. Cuide-se que não caia. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações.